Estamos aqui mais um dia para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, que é a construção do templo. Enfrentou oposição, que é baseado no livro de Esdras. E antes de nós fazermos essa leitura, gostaria que toda a igreja se colocasse de pé para a gente fazer uma oração, para que o Senhor possa estar abençoando nossa manhã de estudo bíblico e estar abençoando o professor para transmitir essa lição para nós também. Oramos, amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este domingo, por estarmos, Senhor, aqui na tua casa, Pai. Pai, abençoa teus filhos, tuas filhas que aqui já estão, abençoa aqueles que estão a caminho da tua casa, Senhor, que o Senhor possa guardar, livrar e trazer em segurança, Senhor, assim como o Senhor nos trouxe, Pai. Pai, em nome de Jesus, venha abençoar, Pai amado, nosso querido Patrick, que vai estar aqui, Senhor, transmitindo, Senhor, essa lição aos nossos corações, Senhor. Que teu Espírito Santo possa usá-lo e que nós possamos estar com o nosso coração aberto, Senhor, para aprender um pouco mais a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O texto áureo dessa lição se encontra em Neemias, capítulo 4, versículo 6, o qual diz assim: edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. A verdade, a prática, ela diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. E a leitura bíblica, ela se encontra em Esdras, capítulo 4, versículo 7, 9, 11 ao 13, depois o 15, 16, depois 21 a 24, a qual diz assim: e nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitredate, Tabel e os outros da sua companhia Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua sírica. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas, Afarzaquitas, Tarpelitas, Afarzitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavanitas, Elamitas. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram: teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram a ti vieram a nós a Jerusalém, edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Agora, saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos, as rendas, assim se danificará as fazendas dos reis, para que se busquem no livro das crônicas os teus pais, e então acharás no livro das crônicas, saberá que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e à província, e que nele houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e seus muros se restaurarem, dessa maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não edifiquem aquela cidade até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erros nisso, porque cresceria o dano para o prejuízo do rei. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão e seus companheiros apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os que impediram a força de trabalho, e os impediram a força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. O objetivo nessa manhã é mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo, saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo, explicar a falta de resistência dos judeus
e discorrer a respeito da reação do samaritano quando os judeus cessaram a obra. Então, queridos, que Deus possa abençoar a vida do nosso professor para transmitir essa aula aos nossos corações nessa manhã. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Então, como já começamos a ler, hoje vamos falar sobre a construção do templo enfrentou oposição. E é interessante que, se repararam bem naquilo que temos falado as semanas passadas, principalmente a pregação da semana passada e aquilo que as crianças falaram, já falaram nessa direção da reconstrução dos muros de Jerusalém, e hoje vamos estar nesse ponto em que vamos falar sobre a construção do templo, mas melhor, os problemas que houve nesse tempo. Até agora, até a lição 3, nós falamos da forma como o despertamento é visível no povo de Israel ou na igreja, o que é necessário para ter o despertamento, mas agora vamos perceber que nem sempre é tão fácil e vai sempre haver problemas para chegar a esse ponto. Mas vamos começar com a introdução, que é na página 26, que diz: o altar havia sido restaurado à festa dos tabernáculos, celebrada, e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme o rito. A vida espiritual dos judeus que havia retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés, somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Então, o que nós podemos ver aqui é que já havia todo esse processo, já havia sido reconstruído o altar, como vimos na lição passada, e já havia sido reiniciado todas as atividades normais, simplesmente faltava o templo, ok? Todos os costumes da lei de Moisés já haviam sido reativadas, fora a questão de haver um templo construído. Primeiro ponto: os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. Então nós relembramos que na primeira parte, na segunda lição nós ouvimos que o rei Ciro estava disposto a ajudar a reconstrução tanto dos muros em Jerusalém, como então também do templo, porque reconheceu que havia sido cometido muitos erros no tempo passado. Ele devolveu todas as copas, tudo que era sagrado ao templo foi devolvido, e então ele ficou disposto a apoiar. E vemos também que o povo estava disposto a trabalhar, ok? Isso já é um ponto bom inicial, que não era o povo causa de ser oposição dos trabalhos que deviam de ser feitos. O ponto 1 diz então: o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Todos os que assistiram ao lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. Então eles começaram a construir os alicerces e houve essa grande festa a celebrar o início das obras, que é algo que ainda é comum hoje em dia. Quando se iniciam as obras, juntam-se os políticos todos e fazem as fotos, todos pegam uma vez por ano na pá e iniciam aquela obra. Então fizeram essa festa a celebrar o início da obra. A reedificação do templo, que é o segundo ponto. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. A Igreja de Deus é um mistério que não pode ser compreendido pelo homem natural. O Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua Igreja, e Ele o faz conforme a palavra de Deus. B. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela Igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Vamos ler Salmos 89, 7.
Salmos 89, 7. Amém? Salmos 89, 7 diz: Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Okay? Então vemos aqui que o Espírito Santo quer que nós reconheçamos a pessoa de Jesus como fundamento da nossa igreja, como cabeça da igreja, e quer também que nós reverenciamos a Deus, porque senão uma igreja não faz sentido, né? E percebemos isso também através deste salmo. Uma igreja que não tem Deus ou não tem Cristo como centro é simplesmente uma associação de pessoas que gostam de falar sobre a Bíblia, porque senão não é nada, ok? Temos que então ter em mente que o Espírito Santo nos salienta a pessoa de Jesus e que nos leva a um sentimento de reverência por Deus. E o ponto C diz: o Espírito Santo quer adestrar ou preparar a igreja porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra da evangelização do mundo. E nós conhecemos o ID de Jesus, nós conhecemos a missão que Ele nos deu, e nós devemos de perceber que nós como igreja somos a ação de Deus na terra. Isso quer dizer que Deus claro que Ele podia agir aqui, Ele podia fazer da forma como Ele entendesse pessoalmente aqui na terra, mas Ele nos deu essa missão de agir em seu nome aqui na terra. Então cada um de nós tem o seu chamado, cada um de nós tem tem o seu trabalho na obra de Deus. Ele quer que nós agimos da forma como Ele o acha por correto, ok? Cumprir a sua vontade. Eu acho que essa palavra é muito conhecida, ou deve de ser mesmo o nosso interior. Nosso desejo deve de ser cumprir a vontade de Deus. E é isso a nossa missão principal aqui na Terra. Amém? Vamos ao segundo capítulo da lição 4, que diz: os samaritanos opõem-se à construção do templo. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o rei de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Assíria tinha deslocado para as cidades de Samaria, depois de ele ter levado as 10 tribos do rei do norte em cativeiro para a Assíria. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca de Deus de Israel. Assim, os samaritanos continuavam servindo aos seus deuses, mas também serviam ao Senhor. Ok? E pronto, aqui vemos já a primeira confusão que existe com o povo samaritano, e também conseguimos, calhar, compreender um bocadinho qual era o problema que os israelitas tinham com o povo samaritano. O povo samaritano foi um povo que foi levado para Samaria, que era uma região da Palestina, e que praticamente era a vizinhança do povo de Israel e do reino de Judá. Eles diziam que criam em Deus, tinham a mesma fé que o povo de Israel, a mesma fé como os judeus, mas ao mesmo tempo tinham outros deuses. Ok? Isso é muito problemático, e vemos talvez no dia de hoje também ainda essas coisas acontecerem. Muitos aqui, por exemplo aqui na Alemanha, muitos se declaram que são crentes, que creem em Deus, e ao mesmo tempo não levam a vida de crente. Porquê? Porque simplesmente vivem uma tradição, não vivem a fé como devem viver, vivem uma tradição. E então os samaritanos, como já tinham deuses, pensaram: mais um Deus não pode fazer mal, então arranjar o Deus de Israel para ajudá-los. E então temos aí o primeiro problemita que o povo de Israel tinha com os samaritanos. Eram estrangeiros que foram aparecer ali no país deles e estava a crer no mesmo Deus, mas não estava a cumprir as coisas como devia de ser. E isso é sempre problemático. O segundo ponto diz: os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Ok? Aqui vemos o próximo problema. Os
Os samaritanos não estavam a gostar de o povo de Israel reconstruir o templo. Porquê? Primeiramente porque eles queriam ajudar a reconstruir o templo. E agora pode parecer até um bocado estranho, mas então se eles queriam ajudar, porquê é que agora estão a reclamar da construção? A questão é que foram recusados a ajuda, ou não foi aceita a ajuda dele, foi recusada pelas questões que eles não estavam a viver a fé como devem. Então, até faz certo sentido se as pessoas não estão entregues verdadeiramente à obra, ou não vão ajudar na obra ou só vão ajudar por interesse, não sabemos as intenções que eles tinham, então não é bom eles ajudarem nessa obra, porque o templo de Deus era um lugar sagrado. Tinham de ser pessoas que conheciam e serviam verdadeiramente a Deus, que iam ajudar a reconstruir. Então isso é importante. Eles foram recusados, então foram reclamar ao rei da Pérsia. O rei da Pérsia que não é o rei Ciro, ok? Aquilo, havia várias hierarquias. Foram reclamar ao rei Artaxerxes, que tem um nome muito fácil de pronunciar. É isso. E ele então não conhecia bem o caso, não sabia bem o que é que estava a suceder e entraram por aí os primeiros problemas que ele mandou parar a obra. Ok? Nós, como a semana passada ouvimos, Neemias continuou, mesmo no meio das dificuldades, a construir o muro de Jerusalém. Nós aqui vamos ter mesmo o caso das obras pararem. As obras do templo, que está no Sídio Bíblico, na página 21, foi parada, interrompida durante 15 anos. Ok? Quando nós lemos a Bíblia, às vezes parece que é tudo juntinho. Em pouco tempo acontecem muitas coisas, mas de verdade foram 15 anos que essa obra foi parada. Porquê? Porque o povo de Israel não teve fé suficiente de continuar mesmo no meio dessas dificuldades. Mesmo no meio desses obstáculos que se estavam a levantar, eles não continuaram a obra. E isso aí nós percebemos mesmo como Jesus nos ensinou, não é? Se tivéssemos fé como um grão de mostarda, nós moveríamos montanhas. Mas então a nossa fé é mesmo muito, muito, muito pequena. E por coisas pequenas nós paramos, deixamos tudo para trás, desistimos. E nós vamos, na continuidade do estudo, perceber que eles voltaram-se para a construção dos próprios edifícios. Que é um sinal que deixaram praticamente as coisas de Deus de lado e interessaram-se mais por aquilo que era o interesse próprio. Mas vamos ao terceiro ponto, que vamos continuar a perceber isto melhor. O terceiro ponto diz como se explica a falta de resistência dos judeus, que é na página 28. 1. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu, através do rei Ciro, a maior autoridade da época que assinara o decreto da construção do templo. Okay? E se podemos imaginar aqui na Alemanha, como se a Merkel nos desse autorização para construir alguma coisa, a chancelera, e de repente aqui o presidente da junta vai reclamar da construção que estamos a fazer. Então a única coisa que nós devíamos de fazer não é parar, como eles pararam, mas sim perguntar à chancelera o que é que está a acontecer, porque é que os teus empregados não sabem aquilo que nós estamos a fazer. E justificar assim dessa maneira, porque nós recebemos autorização de alguém superior, e de repente alguém inferior está-nos a proibir de fazer essa construção. O interessante é que o rei Ciro recebeu a autoridade de Deus. Okay? Deus é que mandou construir o templo, é que mandou reconstruir o templo. Então se Deus é aquele que deu a autoridade ao rei Ciro de passar a ordem para nós, porque é que então o povo de Israel do nada sentiu-se oposto ou parou a construção, ok? Levando isso para o dia de hoje, se Deus é aquele que prepara o caminho para nós fazermos alguma coisa, nós não podemos deixar-nos pelo menor problema desistir daquilo que é a vontade de Deus, porque se Deus iniciou a obra, Ele também quer terminar a obra, ok? E isso é importante para nós, porque claro que hoje em dia nós não estamos construindo templos da forma física. Nós temos até um edifício aqui muito bonito e podemos aguentar o tempo que pudermos, não é? O Senhor nos ofereceu este lugar aqui, mas na nossa vida nós temos
sempre dificuldades. Nós vamos ter sempre dificuldades também naquilo que é o propósito da vida de Deus para nós. Ok? Alô? Está tudo a olhar lá para fora. Eu acho que vamos precisar de cortinas pretas. Não. A questão é mesmo essa, ok? A vontade de Deus tem que ser cumprida. E se nós pararmos a meio do caminho, vai sempre haver dificuldades, nós não vamos alcançar aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas vamos ao segundo ponto que diz: os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era clara demonstração de que Deus estava neste negócio. Vejamos alguns exemplos da história dos judeus, quando foram ajudados pelo Senhor. Ok? Primeiro, nós percebemos que se o povo de Israel voltou para Jerusalém, é porque Deus já estava dirigindo isso tudo. Eles tinham estado no exílio, na Babilónia. O rei da Babilónia podia ter dito: ficai-vos aqui o resto da vossa vida, vocês são os meus escravos. Mas nós também percebemos que Deus preparou esse caminho. Se eles já estavam em Jerusalém, é porque Deus já estava no controle da situação. Amém? Se eles já estavam em Jerusalém, porque eles não precisavam de ter medo daquilo que podia acontecer. Porque se Deus já os trouxe até lá, é porque Deus tinha um propósito para eles estarem ali naquele lugar. Ok? E às vezes nós temos esse medo também de Deus nos levar para certas situações ou para certos lugares e nós não percebemos porquê. E então, em vez de confiar naquilo que possa vir, confiar naquilo que Deus possa fazer nas nossas vidas, nós começamos a duvidar se verdadeiramente Deus queria que nós estivéssemos aqui. Se Deus verdadeiramente queria que nós reconstruíssemos os muros do templo. E isso é um grande perigo. E é isso que aconteceu aqui. Vamos ao ponto A. Nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercado pelo exército do rei da Assíria, que ameaçava fazer com Judá o que já havia feito com o reino de Israel, levá-los em cativeiro. Nesta hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu o areal dos assírios, destruindo 185 mil soldados. E vamos ler isso em 2 Crônicas 32, 21 a 22. 2 de Crônicas 32, 21 a 22. Amém? 2 de Crônicas 32, 21 a 22. Que diz o seguinte: Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Assíria, e este tornou uma vergonha de rosto à sua terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que saíram das suas entranhas o mataram ali à entrada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senqueribe, rei da Assíria, e da mão de todos os lados os guiou. Ok? Então nós vemos aqui este conflito que existia entre Judá e o rei da Assíria, e que Deus enviou os seus anjos para proteger o povo de Judá. Ponto B. Nos dias do rei Josafate, ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. E vamos ler Crônicas 21 a 24. Eu sei que é muito. 2 de Crônicas 20, 1 a 24. 2 de Crônicas 20, do versículo 1 até ao 24. Amém? Ok. 2 de Crônicas 20, 1 a 24. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafate. Então vieram alguns que deram aviso a Josafate, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão de além do mar e da Síria, e eis que já estão em Adson Tamar, que é
em En-Gedi. Então Josafate temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda a Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafate em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nele, edificaram nela um santuário a teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevir, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós há uma força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaizil, filho de Zacarias, filho de Benais, filho de Jael, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo ao Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafate, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobam pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem os assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafate se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá, os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos de Coatitas e dos filhos de Coratitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, pôs-se em pé Josafate e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvores, o Senhor pôs emboscados contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar, e acabar eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaciam em terra, e nenhum escapou. Amém. Até aqui. Sei que é muito, mas é muito interessante, porque o povo de Israel já tinha passado tantas dificuldades, e Deus tinha sempre mostrado que estava com eles. Em meias oposições, em meias guerras, em meias lutas que eles passavam, Deus estava sempre com eles. E na mesma, eles ficaram com aquele medo por causa de uma oposição na construção do templo. E isso é muito triste, porque até se lemos esta parte, eu achei super interessante. Os dois inimigos que queriam lutar contra o povo de Israel foram eles que no final lutaram uns contra o outro, e não houve guerra contra Israel, porque eles mataram-se uns aos outros, ok?
é como se aqui de repente, praticamente foi como na Guerra Fria aqui, depois da Segunda Guerra Mundial, que a Rússia e a França, os Estados Unidos e a Inglaterra eram aliados, mas no fim da guerra a Rússia e os outros aliados não estavam muito bem a favor um do outro. E praticamente aconteceu o mesmo, né? Em vez de estarem a ajudar-se uns aos outros contra a Alemanha, naquele caso da Segunda Guerra Mundial, contra a Alemanha nazi, começaram a lutar uns contra os outros após a Segunda Guerra Mundial, que foi essa temporada até aos anos 90, podemos dizer, e hoje em dia ainda se vê um bocadinho dessa história, que a Rússia e os Estados Unidos ainda não são os melhores amigos. E praticamente aconteceu aqui o mesmo, que se destruíram os inimigos de Israel uns aos outros. Como Deus faz as coisas, né? Eles eram poucos, o povo de Israel eram poucos, viam essa dificuldade, o que é que eles fizeram? Jejuaram, clamaram ao Senhor, o Senhor ouviu as suas orações, o Senhor enviou a profecia daquilo que ia acontecer e ainda lhes deu o melhor lugar no cinema para ver os inimigos a destruírem-se uns aos outros. Não? Deus faz assim, faz com que os nossos inimigos caiam à nossa frente, sem nós termos que mexer um único dedo. E mesmo, então o povo, sabendo isso tudo, sabendo a história que tem, sabendo o passado que tem os seus antecessores, já se esqueceram disso tudo e tiveram medo por causa de um rei que disse que para pararem a obra. E então nós muitas vezes, para comparar isso com a história ou com a parte de Jeremias, depois de ter aquele momento nos montes contra os profetas de Baal, de repente também fugiu por causa da rainha Jezabel. Obrigado pela correção, mas podias... Yeah. Elias, isso mesmo, depois desse processo que fugiu depois da rainha Jezabel. Pouco tempo depois de ter uma vitória, deixou-se cair por causa de uma coisa que aparentemente é mais pequena. E aqui aconteceu o mesmo. Por causa de uma carta de um rei, por causa de uma ordem do rei, pararam a construção do templo. Vamos então continuar. Na página 28, no último parágrafo, os muitos exemplos de ajuda de Deus no passado deveria ter inspirado os líderes do povo à resistência e esta maldade dos inimigos dos judeus. Terceiro ponto. O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. E agora vem o problema verdadeiro. Okay? Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. E vamos depressa a Zacarias 4:6, que eu acho que é uma parte que todos conhecem, só que é um bocadinho difícil de encontrar o livro. Zacarias é quase no fim do Antigo Testamento. Okay? 4:6, que diz o seguinte: E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Okay? Nós percebemos aqui que Zorobabel, o chefe dos políticos, o superior governador ali do povo judeu, ele estava fazendo a reconstrução do templo não somente porque era a vontade de Deus, mas sim estava a fazer pela sua própria força. Ele não estava a confiar naquilo que Deus podia fazer. Então, quando viu aquele impedimento acontecer, quando viu a oposição a levantar-se, ficou com medo e não continuou. Perdeu a sua força, porque ele, por sua própria força, não teria fé suficiente para alcançar aquilo que estavam para fazer. E isso é um grande problema. Quando nós tentamos fazer as coisas pela nossa própria força, e é um dos grandes impedimentos de nós termos sucesso espiritualmente na nossa vida, é quando nós fazemos com a nossa força e nós chegamos àquele ponto que não conseguimos fazer mais nada. E vemos que também na psicologia é uma das causas mais grandes de hoje em dia haver grandes falhas, se formos a ver a gama superior das empresas, os managers, agora em português não está a vir, os encarregados, os gerentes, que depois de muito anos de sucesso, de dar 120% daquilo que podem, acabam a carreira com burnout, com sobrecarga. A cabeça já não consegue
manter, já não conseguem gerir nada, porque estavam a dar mais do que aquilo que podiam. E nós podemos perceber aqui, neste momento, que Zorobabel também estava empenhado a motivar o povo a fazer aquilo tudo. Mas não era com a força dele que ele devia de ter feito aquilo. E chegou ao ponto que não conseguiu fazer mais nada. E ficou com medo por causa das ordens do rei. Então nós devemos de confiar em Deus e colocar tudo perante Deus. E Ele nos vai renovar a força a cada manhã. Amém? Porque se for pela nossa força, nós não vamos chegar até à meta final. O ponto B, Josué, que era o sumo sacerdote daquele tempo, e líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual. Diante do problema causado pelos inimigos, ele não tinha fé para buscar da ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, uma vez que o mistério da fé é guardado em uma pura consciência. E vamos a Zacarias 3:3, se ainda tiverem aberto, não está muito longe, que diz: Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. E o que é que isso quer dizer? Claro que a roupa dele não estava suja, não é isso que quer dizer. Mas espiritualmente ele não estava a levar a vida que Deus queria. E isso é muito, muito perigoso. Porque isso nos retira toda a autoridade que temos dada por o sacrifício de Jesus no tempo de hoje, ou a autoridade dada diretamente por Deus no Antigo Testamento, enviado pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Nós devemos de ter a nossa vida em dia com Deus. Isso quer dizer, se nós erramos, se nós pecamos, que é algo que é inevitável por as nossas falhas carnais, por nós sermos seres humanos, nós devemos colocar diante de Deus. Nós podemos esconder toda a nossa vida perante todos os homens. Nós podemos parecer a melhor pessoa, a mais bonzinha de todas, mas só Deus conhece o nosso verdadeiro eu, e isso é o mais importante. Às vezes ter que nos humilhar perante os outros, mas principalmente humilhar-nos perante Deus. Reconhecer que somos falhos e pôr tudo em dia perante Deus. E isso é muito, muito importante. E nós vemos aqui que Josué pôs em causa o seu ministério, a sua comunhão com Deus, e arriscou também a comunhão do povo com Deus. Porque o templo era necessário naquele tempo. O templo ainda hoje é necessário. Nós, como igreja, somos necessários para ter melhor comunhão com Deus. Porque claro que nós estamos todos individualmente, a nossa relação com Deus, a nossa fé, a nossa salvação é individual, mas onde estamos juntos é quando juntos vamos alcançar a vitória. Porque na união está a força. Onde estão 2 ou 3 reunidos, aí está o Senhor. Amém? Então é necessário nós termos comunhão. Mas é necessário nós termos comunhão sem manchas. Nós temos que pôr a nossa vida em ordem para ter comunhão com Deus. Ok? O nosso Pai quer que nós sejamos sinceros com eles. Assim como creio que vocês todos querem que os vossos filhos sejam sinceros convosco. E assim Deus quer connosco. E não é com grandes rituais ou com grandes orações que vamos ter melhor comunhão com Deus. É ser sinceros com Ele. É dizer, Pai, nesta área preciso da tua ajuda. Eu não consigo sozinho mudar este caráter, não consigo mudar estes pensamentos. E isso é muito importante. E vemos esse problema com o sumo sacerdote, que levou também à falta de fé para a reconstrução do templo. Vamos depressa a 1 Timóteo 3:9 e depois vamos ter que correr porque o tempo está a acelerar. 1 Timóteo 3:9, que diz: guardando o mistério da fé numa consciência pura. Ok? Nossa fé é dependente da nossa consciência estar pura. Nós não podemos ter fé e ao mesmo tempo a nossa consciência estar impura. Isso quer dizer que nós pensamos mal, mas nós pensamos que não vamos conseguir, mas queremos ter fé que vamos conseguir. Isso é um paradoxo, isso não funciona. Okay? Eu não posso pensar que Deus tem o controle da situação da minha vida e ao mesmo tempo pensar eu não vou conseguir ultrapassar essa situação.
Nós humanamente, se calhar, não podemos, mas nós temos que ter a fé, nós devemos ter consciência pura e pensar, Deus tem o controle e Ele vai me fazer ultrapassar essa situação, se for a sua vontade. Amém? Não é por aquilo que nós conseguimos, não é pela nossa força, nem é por aquilo que nós entregamos a Deus, não é pelas nossas ofertas ou aquilo que nós fazemos, é por aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e nós entregamos o nosso coração, que isso é mais importante do que qualquer tipo de oferta que podemos entregar. Ok? Amém. Vamos na página 29 ao quarto capítulo, que já é o capítulo final, mas ainda é um bocadinho longo. 4. A reação dos samaritanos, quando os judeus cessaram a obra. Primeiro ponto, a tristeza dos judeus. O povo em geral tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava ao lado dos judeus, ajudando-os. E agora, onde estava seu Deus? Ok? Nós podemos perceber, que essa pergunta fazemos muitas vezes, quando nós estamos tristes ou quando vemos que na nossa vida não acontece alguma coisa da maneira que nós queremos, nós questionamos sempre onde está Deus. E é uma coisa que até vemos na sociedade. Pode ser que nunca visitem a igreja durante o ano inteiro, mas quando acontece alguma coisa, aonde está Deus? A nossa pergunta é onde é que nós estávamos a buscar a Deus antes de acontecerem as coisas? Que nós não queremos mudar a nossa vida para viver aquilo que Deus quer, mas queremos sempre que Deus resolva os nossos problemas. E isso assim não funciona. E então aconteceu isso também ao povo judeu. Segundo ponto, a alegria dos samaritanos. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação. Porém o gozo dos ímpios é de pouca duração. Okay? O povo samaritano estava muito feliz de terem tido sucesso naquele momento, mas o sucesso do mal nunca vai durar muito tempo, né? Os mentirosos têm as pernas sempre muito curtas, como se diz no ditado. Então, o gozo dos filisteus que havia aprendido Sansão terminou em tragédia. E nós sabemos que Sansão foi preso pelos filisteus, mas na mesma Sansão conseguiu cumprir no final a vontade de Deus, destruindo os filisteus na arena. Claro que foi, se calhar, da maneira que Deus não tinha planeado, ou melhor, Deus já sabia o que ia acontecer, mas não era da vontade que Deus tinha com o suicídio de Sansão. Mas como Sansão tinha caído no pecado, tinha dito o seu segredo a Dalila, a única opção que ele viu foi assim mesmo, e o Senhor lhe ajudou nesse propósito, mesmo no último segundo da sua vida, porque ele sabia que ia morrer naquela ação também. E o ponto B, a alegria dos sacerdotes que alegaram Judas para trair Jesus foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram. Ok? Os sacerdotes pagaram a Judas para trair a Jesus, pensando que iam resolver os problemas deles, não sabendo que no final ainda iam ter problemas maiores, graças a Deus, né? Que Jesus ressuscitou para o seu azar e foi ainda pregar durante vários dias depois de 40 dias, era o número que eu estava à procura. Durante 40 dias depois de ter ressuscitado, ainda muitas pessoas ouviram, 500 se não me engano, ainda ouviram ressuscitado. E depois Jesus ainda prometeu deixar o Espírito Santo que vai lhe estragar a festa por completo, né? Os sacerdotes, depois daquilo que aconteceu em Pentecostes, já não tinham como parar o movimento de Deus aqui na Terra e o cristianismo crescer como cresce até ao dia de hoje. E essa missão ainda continua nos nossos corações e Deus continua a usar o seu povo no dia de hoje. Amém? Então a alegria dos que estão contra nós nunca vai durar muito tempo. Terceiro ponto, na página 29, o desânimo dos judeus.
Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes, mas passando algum tempo acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se de dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. E isso é verdade. Quando nós estamos desanimados por alguma coisa, parece que a vida torna-se tão difícil. Tudo o que nós fazemos parece que não faz sentido. Tudo aquilo que nós queremos alcançar parece que já está tão longe. O desânimo verdadeiramente nos separa daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E temos que ter isso em mente, que o diabo vai querer sempre usar o desânimo contra nós. Nós podemos ter aquela euforia, assim como teve o povo de Israel, para reconstruir alguma coisa. Nós vamos ter aquela euforia, talvez para ter um projeto missionário, talvez para começar algum projeto aqui na igreja, para ir evangelizar, mas de repente vem um desânimo porque não estamos a ver o sucesso que nós estávamos a esperar. Às vezes nós planeamos um culto, estamos à espera que a igreja fique cheia e chegam 10 pessoas. Isso é para desanimar. Mas nós temos que saber confiar na vontade de Deus, mesmo que as coisas não corram assim como nós pensamos. Porque se correm da maneira que correm, é porque Deus está permitindo que aconteçam assim. Amém? Ponto A. Alguns conformam-se pensando do que talvez ainda não era a vontade de Deus construir o templo. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas, página 30, próprias casas. Outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. C. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para dificuldades de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Ok? Nós vemos quando nós perdemos o foco nas coisas de Deus, o nosso foco volta-se para a nossa própria carne, para a nossa própria vontade. Nós vemos que alguns voltaram para as suas casas a continuar as obras lá em casa, em vez de construir o templo. Nós vemos que outros esqueceram-se completamente daquilo que era a responsabilidade deles, já não apoiaram nem contribuíam na casa de Deus. Então, a obra não só parou, mas ficou também com problemas financeiros, em outras palavras. Mas talvez, e isso aqui temos poucos relatos, e eu creio que houve, porque senão seria muito ruim, alguns judeus ficaram tristes da obra não continuar. Assim como nós ficamos tristes quando alguma coisa nos impede de poder vir à casa do Senhor. Espero que seja assim. Nós ficamos em oração para que o Senhor abra as portas, que o Senhor continue a trabalhar na sua obra aqui em Stuttgart, na sua obra aqui na Alemanha, e que Ele continue a dar-nos acesso à sua palavra, que graças a Deus nós temos tido muitas vantagens. Muitos dos nossos irmãos não têm acesso à palavra livremente, estão sujeitos sempre a morrer. E nós, graças a Deus, nós temos tido uma vida muito fácil, mas muitas vezes nós não queremos reconstruir aquilo que está estragado na casa do Senhor, nem queremos reconstruir aquilo que nos está a impedir, ou deixar aquilo que nos está a impedir de continuar a obra de Deus nas nossas vidas. E essa é a lição de hoje, não é para nós começarmos a colocar blocos de pedra. Se for possível construir uma igreja, eu acho que é um espetáculo para cada um de nós, deve ser um momento espetacular ver o início até ao final, mas espiritualmente que nós deixemos que Deus construa o seu plano no nosso coração. Amém? E não vamos deixar nos impedir por aquilo que possa vir, os ventos contrários, contra aquilo que o inimigo quer levantar, aquilo que a nossa psicologia, os desânimos que podem vir, os pensamentos que podem vir que nos querem impedir. Não vamos deixar que isso aconteça, mas sim confiar no Senhor. E então vou entregar ao pastor, que já estamos atrasados um bocadinho. O Senhor vos abençoe. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o Patrick por essa excelente aula. E na semana que vem nós estaremos aprendendo sobre Zorobabel, recomeça a construção do templo, onde nós estaremos concentrados no livro de Esdras,
Ageu e Zacarias. Foi necessário Deus levantar mais profetas para animar o povo e continuar essa reconstrução do templo. Que Deus os abençoe, que essa palavra de hoje sirva de encorajamento para as nossas vidas, porque é necessário que a gente se levanta e veja aquilo que Deus quer fazer em nós. Às vezes o desânimo bate, às vezes o desânimo vem e dá vontade de desistir, mas a gente tem que entender que Deus está sobre nossa vida. Vai ter muitas interferências, como esse povo tiveram essas interferências na construção do muro. Eles cederam porque deixaram de acreditar em Deus, deixaram de acreditar na provisão de Deus. Mas no domingo que vem nós aprenderemos que Deus levantou mais 2 profetas para voltar a motivar o povo. Por isso que é importante a gente estar na igreja, irmãos, para você ouvir uma palavra de motivação, de encorajamento, para que você não desanime, para que você não desista. Porque se a gente afastar um pouco o tempo da igreja, a gente desanima, a gente vai desanimando, e vai levando a vida e se esquece de Deus. Mas quando a gente está firme na casa do Senhor, sempre tem uma palavra para poder colocar eu e você para cima e assim nós continuarmos. Amém? Que Deus os abençoe.